Fala galera, Alex aqui e hoje eu venho mostrar para vocês as tecnologias que foram usadas no Applicamente, certo? Como eu já falei sobre o Applicamente no vídeo anterior, nesse vídeo eu não vou me aprofundar tanto no o que é o Applicamente. Se vocês quiserem saber mais, conhecer por dentro da ferramenta, vocês podem ver o vídeo anterior. E atualmente nós temos um plano grátis, do qual você pode se cadastrar, fazer sua conta, acessar hoje mesmo alguns conteúdos que já estão lá disponíveis gratuitamente. Algumas ferramentas também já estão lá gratuitas para você testarem e mandem o feedback de vocês, o que vocês acharam. E é isso. Agora vamos aqui mostrar as tecnologias utilizadas, né? No front eu usei o Next 14, o TypeScript, Tailwind e PWA. O Tailwind, uma parênteses aqui, era uma ferramenta que já estava no meu roadmap de estudo, porém eu não tinha ainda parado para estudar a ferramenta ou conhecer melhor a biblioteca, né? E aqui no Applicamente eu tive essa oportunidade de experimentar, de testar, né? E cara, eu fiquei surpreso, é uma ferramenta bem fácil de testar, uma ferramenta bem legal e tem bastante vagas no mercado, né, que hoje exige que você saiba o Tailwind. Então, é um framework que eu recomendo vocês darem uma olhada, darem uma chance para ele. O PWA, eu fiz o aplicamento nesse formato porque eu queria que ele se comportasse, ao acessar pelo celular, né, se comportasse como um aplicativo. Você inclusive consegue instalar ele, né? E no futuro vai ter os push notifications que eu vou implementar ainda. E o PWA ele me fornece todo esse arcabouço e eu consigo simular como se fosse um aplicativo. Tem os seus limitantes, né? Comparado com o aplicativo nativo, claro. Mas para quebra-galho, por enquanto, o PWA ele é uma boa sugestão. No futuro, eu pretendo desenvolver os aplicativos nativos, né, para o Store e para a Play Store. Nativos assim, né, com o React Native. As bibliotecas auxiliares, eu usei esse React Toastify para fazer a notificaçãozinha aparecer, né? O HTML2 Canvas também é outra biblioteca que eu não conhecia. Eu sabia que queria, mas não sabia como desenvolver. Fui pesquisando um pouquinho, encontrei esse HTML2 Canvas, que é para me ajudar na renderização da imagem, né? Para fazer a exportação da imagem e você publicar nos seus stories. O Lucid React é uma biblioteca de SVGs, bem conhecida, acho que todo mundo que mexe com front, com React, Next, conhece essa bibliotecazinha aqui. O back-end eu fiz com Java, Spring Boot, Spring Security mais JWT para fazer a parte de notificação, a parte de autenticação. Pensei em usar o Keycloak, mas como eu queria mais agilidade nesse primeiro momento, né? Porque eu acho que é muito mais válido você fazer do que estar bem feito nesse primeiro momento. Então eu optei em fazer com o Spring Security mais JWT, que também é muito bom. Mas o Keycloak ele tem outras ferramentas, né? Um arcabouço maior para você fazer outros tipos de notificações, 2 fatores, autenticação com social media, né, com Google, com conta da Apple, enfim. Eu ainda estou cogitando a ideia de fazer essa migração para o Keycloak, né? Enfim, hoje estamos usando o Spring Security, mas JWT. Usei também o Spring Data, o JPA, né, para fazer a parte do ORM, comunicar com o banco de dados. O OpenPDF é uma biblioteca que também eu conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha parado para estudar. E aqui também eu tive essa oportunidade de testar ela. É uma biblioteca bem interessante para a questão de relatórios, de gerar PDFs. Eu acho que ele gera também XLS, eu ainda não testei, né?
mas comparado com outra que a gente utiliza, né, que eu utilizei bastante, que é o Jasper, o PPDF é bem melhor. O Jasper, ele, apesar de aparentemente ser fácil, que ele já te dá uma interface, você só faz desenhar o relatório, né? Depois chama no back-end. Às vezes, por mudar um pouquinho a versão, o seu relatório já começa a não buildar, começa a quebrar. Às vezes é a mesma versão, mas no dia seguinte o bicho já não builda. Enfim, é uma dor de cabeça tremenda. Eu já tive muita dor de cabeça com o Jasper Report. E agora que eu conheci o OpenPDF, eu sempre vou tentar utilizar o OpenPDF. Mesmo que a empresa não utilize, eu vou dar a ideia, né, a sugestão de utilizar. Se não aceitar, beleza, a gente fica com o Jasper. Mas, enfim. O Lombok, bem interessante, né? Todo mundo já conhece o Lombok, não tem o que falar, né? Que é tira aquela parte do boilerplate do get, setters, hash map, enfim. É bem... A galera que usa Spring Security ou que usa o Spring Boot geralmente utiliza o Lombok, né? Banco de dados, eu usei o Postgre. Eu nem pensei duas vezes em cogitar usar o MongoDB, MySQL. Eu pensei logo em Postgres e decidi usar ele. Acho que muito dificilmente eu irei migrar para outro tipo de banco de dados. Talvez no futuro, se tiver uma carga muito grande de usuários e o sistema ver que está ficando um pouco lento, vai escalar o sistema. Talvez eu use o Redis, né? Banco de memória. Mas por enquanto só o Postgres está servindo bem, muito bem. A infraestrutura, nada de AWS. Usei uma VPSzinha, a mais barata que tem lá na Hosting mesmo. E sinceramente, cara, eu recomendo todo mundo que está querendo começar com SaaS, não começar muito grande. Pensa pequeno, pô, tu não tem usuário, tu tem 0 usuário. Pra que eu vou querer uma AWS da vida? Entendeu? Então comece pequeno, servidorzinho pequeno, a VPSzinha barata lá na Hosting. E essa aqui é a configuração, né? Um Ubuntu, Debian. E também lá estou usando o Docker, a própria VPS, configurei o Docker para fazer a questão do deploy, né? O Docker, ele é sensacional, então não tem o que falar do Docker, né? O Nginx para fazer o meu proxy reverso, para não acessar diretamente a minha camada do front, né? Eu acesso primeiro o Nginx, o Nginx ele vai e faz esse direcionamento lá para o meu front. Certificados HTTPS, usei esse Let's Script e o Certbot. Assim, cara, essa parte de infraestrutura, daqui eu posso dizer que eu conheço o Docker, né? E o Linux, mas a parte do Nginx, certificado, esse Dozo também, não sei se estou pronunciando corretamente, mas o Dozo ele é uma ferramenta de monitoramento, né, de containers, bem interessante também. Aqui essa parte do backup, eu estou usando o Via Chrome para fazer os dumps do meu banco de dados, que ainda é bem pequeno, né? Por enquanto eu não conhecia essas ferramentas, eu fui pesquisando e achando aqui como criar certificados HTTPS, criar C12, criar a parte do backup. E para mim foi uma experiência interessante, porque como eu não conhecia, aprendi muita coisa nessa parte aqui de infraestrutura. Você subindo um projeto, né? É isso que eu digo. Quando você tem um projeto real, é diferente de um projeto que você faz na sua máquina ali e pronto, né? Para estudo. Então quando você faz um projeto real, valores reais, você aprende muito mais coisa. E integrações externas. Eu usei a Hotmart, porque a Hotmart ela já me dá a questão do pagamento, a questão da visibilidade, que é enorme, né? A própria loja da Hotmart. Ela me dá um site, uma landing page, mas eu decidi fazer minha própria landing page, praticamente. E lá eu consigo fazer um direcionamento quando acessar o produto na Hotmart, para fazer um apontamento para esse meu site, né, de vendas. Por quê? Porque eu decidi fazer isso porque eu acredito que no meu site eu consigo ter mais
formas de controlar, né? Porque o código é meu, o ambiente está no meu ambiente, então eu consigo ter esse controle maior. O Brevo, acho que é Brevo o nome que se pronuncia, é um serviço de SMTP, que é um serviço de e-mail. Eu pensei em fazer meu próprio serviço de e-mail, mas como eu queria uma parada mais rápida, não queria perder tanto tempo, então eu decidi usar ferramentas que já existem. E o Brave, ele me dá, se eu não me engano, 300 e-mails por dia, cara. É uma ótima ferramenta para começo, né? Então eu decidi optar utilizar ele. E o N8N, ferramentazinha aí de low code, né? Para fazer a parte de automação, que ainda estou estudando. Não sei se vocês já viram, né, no Instagram. Quando você manda uma mensagem ou comenta um post, aí você já recebe o link do produto, do link do produto ou link de alguma coisa parecida. Esse tipo de automação que ainda estou estudando como vou fazer, integrar com o meu Instagram, né, o Instagram do Aplicamente, para quando tiver algum tipo de interação, seja um comentário, seja uma palavra-chave, né, ele já vai fazer esse envio do link para a pessoa. Aí eu coloquei aqui, né, que está em desenvolvimento e estudo. Inclusive o N8N também estou rodando com Docker lá na minha VPS, né? E funciona super de boa, não preciso usar lá o serviço. O próprio N8N tem um serviço deles, não, é bem caro. Então eu tinha essa opção, né? Ou usar o serviço deles ou usar na minha própria VPS. Eu decidi usar na minha VPS. Tem um serviço que faz exatamente isso que eu estou querendo fazer. Eu agora não lembro de cabeça. Se vocês lembrarem, vocês deixem nos comentários. Mas eu decidi fazer o N8N. É uma forma de eu aprender também, conhecer mais a ferramenta. Como eu disse, eu já não sei se eu falei, mas eu só tinha ouvido falar, né? Não conhecia na prática e eu estou aprendendo a mexer com o N8N. Bem interessante, bem fácil. E acho que eu estou terminando essa parte de integração, né? Tem que fazer mais alguns testes. E é isso, galera. Aí a questão da arquitetura. Eu uso uma arquitetura modular, né, no meu back-end. E no futuro eu pretendo migrar para uma arquitetura hexagonal. Ele já está dividido direitinho, aplicando o DDD, né? Pelo fato de ser modular, eu consigo enxergar os domínios, os limitantes, subdomínios. E eu agora quero fazer a parte de hexagonal porque eu consigo ter adapters, ports e adapters diferentes. Por exemplo, fazer uma BFF, né, corretamente. Não que eu não consigo, talvez eu até consiga, ainda não tentei, mas acho que com a arquitetura hexagonal eu consigo enxergar isso na minha cabeça no momento melhor, fazer essa parte do BFF. Para quando eu tiver principalmente a parte mobile, né, fazer integrações com outros serviços é mais fácil e eu protejo melhor o meu núcleo da minha aplicação. Então, a minha ideia de arquitetura hexagonal seria mais ou menos por conta disso, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem no comentário, deixem um like aí. Se inscrevam no canal para tentar trazer vídeos mais falando sobre o Aplicamente, alguns desafios que eu tive. Esse vídeo de hoje é sobre as tecnologias, né? E é isso. Valeu, galera. Até mais.